Fala galera, Danilo Pereira na área. Vídeo de hoje eu queria conversar com vocês e falar um pouquinho sobre um tema que eu defendo muito aqui no canal, que é a necessidade de você sempre estar ao lado de cotações altas. E para você se importar muito com o seu dinheiro, ao invés de ter contas em casas de aposta que vão te dar uma odd menor, por algum motivo, sei lá, bônus, enfim, você quer ficar lá, e você está deixando de colocar o seu dinheiro nos lugares corretos, que vão te dar cotações melhores. Mas eu não consigo ser parcial e eu prefiro ser o mais direto e sincero possível. Então, assim, eu vou tentar dar mais alguns exemplos nesse vídeo, para que esse tema possa ficar mais claro na cabeça de cada pessoa que me acompanha aqui no canal. Tanto você que está começando agora nas apostas, quanto você que já trabalha um bom tempo. Muita gente fala assim pra mim, cara, eu prefiro, por exemplo, apostar numa casa de aposta que tem uma cotação 1.80 do que numa outra que tem 1.83, porque essa de 1.80 me deixa trabalhar em mercados alternativos, me dá o cash out, me dá algum bônus, enfim. Sabe o que acontece nesse caso, galera? Se eu fosse trazer exemplo para a vida real, desde que eu comecei a trabalhar com apostas há muito tempo atrás, tem um exemplo que pode ficar um pouco claro para vocês do que eu quero dizer. Sabe quando você vai na feira, você vai na feira da tua rua e comprar fruta, comprar legume e tal? Como é que funciona normalmente? Você vai andando pela feira e os preços são diferentes, né? Cada barraca vai te dar um preço diferente, normalmente para a mesma coisa. Então, por exemplo, você vai comprar tomate. Na primeira barraca vai custar R$2 o quilo, na segunda R$2,50, aí lá na terceira vai estar R$2,20. Enfim, é óbvio que existem produtos diferentes, né? Mas uma margem assim, normal, tomate é um tomate, né? Você pode procurar um mais bonito, mais feio, melhor, mais maduro, mais verde, enfim. Mas o que eu quero dizer muitas dessas barracas que vendem a um preço maior o tomate, elas só vendem esse preço maior por alguns motivos. O primeiro motivo é porque as pessoas não conhecem que lá no final da feira vai ter uma barraca que vai vender mais barato. A segunda coisa é porque às vezes a pessoa consegue ganhar na conversa. Então um feirante vai lá e grita para lá e para cá e você acaba comprando ali, ou às vezes está com pressa. Algumas pessoas têm preguiça de andar até o fim da feira para comprar uma fruta mais barato, por exemplo. Então, essas analogias é simplesmente o que acontece com as casas de aposta. Eu fico me perguntando, e você me desculpa a minha sinceridade, ser até um pouco grosseiro aqui, mas por que raios você precisa dar o seu dinheiro numa cotação baixa se você consegue ter uma cotação mais alta nesse mesmo jogo? Por que você quer ter conta em casa de aposta que é muito pequena, que te oferece cotações muito baixas, se você pode ter conta em casas melhores? E detalhe aqui, eu sempre defendo muito as casas asiáticas, mas eu nem estou falando disso. Existem casas europeias que te dão cotações muito maiores e melhores do que algumas casas que você provavelmente tem a casa de aposta. Tem a conta na casa, digo. Então, assim, no longo prazo, se você for na feira durante o ano inteiro, uma vez por semana e pagar mais caro, lá no final do ano, quando você fizer as contas, você deixou um dinheiro considerável para aquela barraca que te cobrou mais caro. Nas apostas é a mesma coisa. Em vez de pegar 1.83 e você pegou 1.80, a cotação daquela aposta, lá no final do ano, quando você colocar se você fizer uma planilha estatística e olhar o quanto você deixou de ganhar, simplesmente porque você não quis trabalhar com uma casa melhor, você vai entender tudo que eu estou querendo te dizer. Além disso, tem uma outra questão muito importante que foge até da maneira como você lida com o teu dinheiro. Tudo bem, o dinheiro é seu, você gasta ele como quiser. Mas pensa no seguinte, muito punter profissional, muito tipster, ele quer um dia trabalhar com o investidor, né? Assim como eu comecei trabalhando com a minha banca, depois eu passei a trabalhar com alguns investidores, então eu administrava dinheiro dessas pessoas. Então você precisa criar uma cultura dentro da sua cabeça de que o seu dinheiro não é capim, nem o dinheiro dos outros. Como é que você vai lá na frente
poder administrar o dinheiro de alguém se você não está conseguindo administrar o seu próprio dinheiro, se você não tem regras e você não corre atrás daquilo que é melhor para você. Então isso tudo fica a dica para você pensar sobre esse assunto. É lógico que se você acha melhor ter conta na casa A, B, C, eu não sou ninguém para falar para você não deve ter conta lá. Mas tenta pensar que esses mesmos jogos eles estão disponíveis em outras casas. E muitas vezes essas casas têm um template um pouquinho mais difícil, talvez você não se acostume logo de cara. Enfim, existem, né, particularidades de cada casa, mas eu continuo não entendendo, por exemplo, uma pessoa querer ter conta numa casa só porque essa casa tem um puta de um marketing nervoso, forte, em relação a outras casas aí que são tão boas quanto e oferecem melhores cotações. E na ponta do papel, quando você for lá, pega o lápis, vai lá no papel e escreve lá, você vai ver que vai dar uma diferença muito grande no longo prazo. Eu não estou falando isso da boca para fora. Se você pegar a minha planilha, você vai ver que as minhas Pix, normalmente, elas têm as melhores odds do mercado. Por quê? Eu sempre espero o melhor momento para conseguir fazer essas apostas e também eu sempre recomendo para os meus clientes a melhor casa naquele momento, qualquer melhor aposta. Então se o mercado está me dando 1,95, eu não vou te recomendar uma aposta 1,90, eu vou te recomendar 1,95. E se vocês subtrair esse juice aí entre uma ponta e outra, você vai ver que eu teria muito menos lucro do que eu tenho hoje. E assim como você teria muito menos lucro, e assim como qualquer outro. Eu ainda vou gravar alguns vídeos aqui no canal falando do juice. O que é o juice? Que é onde as casas ganham sem fazer nada. É simplesmente as duas pontas do jogo. Enfim, isso vai ficar ainda mais claro para vocês o porquê que elas oferecem cotações piores quando elas poderiam oferecer uma cotação muito alta. Então é isso, esse é uma conversa mesmo, né? Um toque, uma sugestão. Eu gosto sempre de pensar que as pessoas que me seguem, elas querem ouvir a verdade. Então eu preciso ser sincero e dar minha opinião de acordo com a verdade, não me importando com o que cada casa de aposta vai gostar ou não vai gostar. Enfim, espero que esse vídeo tenha servido para você. Se serviu, se você curtiu, deixa o like, comenta aí no YouTube, se inscreve aqui no YouTube. E é isso aí, galera. Valeu, até o próximo vídeo e um abraço. Falou!